Mais um videozinho aqui no canal sobre uma questão que tem me perguntado bastante aí. Quem são esses sentineleses, esses adamaneses, esses povos tribais de uma ilha bizarra da Índia, né, que mataram um missionário americano que tentou levar a palavra de Jesus para eles, tentou levar o evangelho para um jovem americano, tentou pregar o evangelho nessa ilha obscura da Índia e foi flechado, né, e morreu. Quem são esses povos? Especificamente essa tribo que matou o americano era os sentineleses. Eles são a subdivisão mais isolada e mais hostil também de todo esse grupo étnico que ocupa as ilhas Andaman desde a pré-história, que são os andamaneses. Os andamaneses são uma série de povos indígenas caracterizados por uma aparência que não parece nada asiática. Eles parecem negros africanos, mas também não muito, uma coisa que realmente não é muito classificável. E ocupam-se arquipélago das Ilhas Andaman e das Ilhas de Nicobar, que pertence à Índia e fica no Oceano Índico, obviamente, entre a Índia e o Sudeste Asiático, né? Existem várias etnias desses andamaneses, né? Andamaneses é meramente o termo andamanês é meramente um termo genérico, né? Tem os Jarawas, que são a maior etnia, os grandes andamaneses, os Janguil, que já perderam sua língua, os Onge, os pequenos andamaneses, né? E os sentineleses. Praticamente nas ilhas maiores, onde estão os Jarawas, os grandes andamaneses, os Janguils e os Ongues, já entraram em contatos com a população indiana. A Índia já criou até estradas passando pelo território, já criou cidades, vilarejos, mas na ilha de Sentinela, que fica a sudoeste do arquipélago, uma pequena ilha, não existe contato. Esse povo realmente vive em total isolamento, nem se sabe como é o idioma que eles falam, ninguém entra na ilha. Os poucos contatos que foram tentados desde o século XIX, quando a Índia pertencia ao Reino Unido, foram contatos limitados, né? E a gente tem praticamente nenhuma informação sobre como vivem esses, talvez deve ser muito mais de 150 nativos da saída Sentinela. Então, os sentineles são só uma etnia desses andamaneses, foram esses sentineles que mataram o missionário, o cristão americano aí, que estupidamente tentou entrar na ilha sem nenhuma defesa. Todo mundo sabe há muito tempo que os sentineleses, como boa parte dos andamaneses em geral, são muito hostis a qualquer tipo de contato. Né? Mas a questão é, quem são esses? Que povo é esse? Né? Como é que pode ter um povo negro na Índia? Né? Eles não parecem nada com os indianos, não parecem nada com tailandeses, com malaios, né? Isso são os povos que a etnografia tradicional chama de negritos. Negritos foi o nome que os espanhóis e portugueses que viajaram para a Ásia na época das descobertas, lá em 1500, 1600, eles deram esse nome de negritos, né, pequenos negros, seriam negrinhos, para essas tribos isoladas encontradas em várias ilhas e outros enclaves aí pela costa do Mar Índico, do Sudeste Asiático, nas Filipinas, na Indonésia. Existiam várias etnias que não encaixavam com os tipos físicos da Ásia, o tipo físico indiano, o tipo físico oriental, né, o chamado mongoloide, né, que predomina no Extremo Oriente. Eles são negros. E hoje a pesquisa científica moderna já estabeleceu que eles fazem parte de populações que migraram da África, nas primeiras migrações africanas fora do continente africano, povoaram boa parte do continente asiático originalmente, e eventualmente essas populações foram substituídas. Essas populações derivadas das primeiras imigrações africanas, que ocorreram cerca de 70 mil anos atrás, acabaram sendo substituídas por povos vindos mais do norte. Os povos ditos caucasoides, né, que são os povos brancos que dominam o norte da Índia, o Oriente Médio, a Ásia Central, e os povos mongoloides, que são os sinoides, né, siníticos ou
leste asiáticos, que são os povos de aparência chinesa, que talvez pelo fato de terem descoberto a agricultura, terem adotado a agricultura primeiramente, acabaram substituindo os povos mais da área mais tropical, costeira, que há milhares de anos atrás ainda era bastante habitada por esses negritos. Vários povos, não necessariamente relacionados entre si, porque houve uma migração da África que formou esses povos originais, que levou a humanidade, na verdade, até a Indonésia e a Austrália. Né? Os aborígenes australianos vieram dessa migração inicial, e por isso que eles também são ali um povo bem diferente dos asiáticos, anteriores à formação das etnias asiáticas modernas. Então houve uma migração posterior que acabou deletando, acabou extinguindo, acabou se afastando esses povos negritos para regiões muito isoladas. No caso das Ilhas Andamã, né, esse povo chegou aí, especula-se que eles tenham chegado nessas ilhas quando as Ilhas Andamã eram uma península ligada à costa da Birmânia. Você vê que as Ilhas Andamã são um prolongamento da costa do Sudeste Asiático, e quando havia a Era do Gelo, cerca de 26 mil anos atrás, quando o ser humano chegou, essas tribos chegaram nas Ilhas Andamã. As Ilhas Andamã eram uma península Andamã, na verdade. A península é uma península ligada a um filamento ligado ao continente. Ainda era possível andar do continente até ali. Eventualmente o nível do mar subiu, aquilo virou uma ilha, eles ficaram ali isolados, e já antes dos contatos modernos já havia histórias de contato. Eu não achei histórico muito antigo, mas a partir do século XVIII, XIX, eles sempre foram muito hostis, né? Sempre foram muito violentos, não quiseram contatos. Eventualmente a maioria dessas tribos acabou cedendo, né? Hoje em dia eles estão lá compartilhando a ilha deles, a ilha Andamã, as grandes ilhas Andamãs, com a civilização moderna ali da Índia. Mas os sentineleses, essa ilha pequenininha que sobrou, eles permanecem perfeitamente isolados mesmo, né? E uma coisa que a imprensa não tem noticiado, né? Por que tem tanta hostilidade? Provavelmente porque historicamente aquela região sempre foi muito navegada, e sempre tiveram que se manter isolados mesmo para viver. Isso já milênios atrás já deve ter desenvolvido essa hostilidade extrema. E segundo, porque no século XIX houve uma tentativa dos ingleses de colonizar e controlar e civilizar supostamente os habitantes das Sentinelas, dessas Ilhas Sentinelas do Norte, lideradas por um tal de Maurice Vidal Portman. Esse Portman era um inglês que foi incumbido de cuidar dos nativos, só que ele acabou em 1880, ele acabou incumbido de várias tribos andamanesas, e entre 1880 e 1900 ele cuidou de cristianizar, evangelizar e civilizar esses povos, levou vários andamaneses para a parte continental da Índia, e tirou fotos, e até tirou fotos estranhas, talvez há relatos de abuso sexual, ou fotos tiradas em poses supostamente eróticas, umas coisas meio estranhas, umas fotos assim que parece que não era muito científico, o cara era meio perverso mesmo, pervertido ali de uma maneira um tanto estranha. Mas é bem triste porque na verdade muitos adultos acabaram morrendo, algumas crianças sobreviveram e acabaram voltando para a ilha. Certamente eles contaram essas histórias de horror aí, de abuso sexual, que a gente não sabe muito bem, mas é bem provável que tenha havido, e daí eles ficaram na mais hostis em relação a contatos com outras etnias, né? Então, nos anos 70, o governo indiano começou a tentar contatos mais diretamente. Eles também levaram muitas flechadas, não conseguiram muitas coisas, não conseguiram muito progresso, e acabaram isolando aquela região, deixando realmente o povo sozinho. Em 81, né, houve um navio cargueiro moderno que acabou encalhando na ilha. Os tripulantes do navio, esse navio chamado Primrose,
acabou encalhando ali na Ilha Sentinela. Eles ficaram desesperados porque viram os nativos ali se organizando para fazer um barquinho e tentar invadir o navio. Mas eventualmente a tripulação desse navio foi resgatada e os próprios sentineleses começaram a invadir o navio depois que a tripulação foi levada. Infelizmente ninguém morreu. Mas o navio ficou lá até hoje, dá para ser visto até no Google Earth. Eles acabaram substituindo as ferramentas que eles tinham de pedra e madeira, né, por ferramentas de metal, usando o metal que eles encontraram dentro do navio. E desde então os contatos foram limitados, o governo indiano não permite acesso até para os próprios indianos mesmo, o exército indiano, os antropólogos indianos, o governo indiano não tenta contato direto com o povo de lá. Houve alguns contatos com os povos das Ilhas Grandes, mas a Sentinela não. Essa ilha Sentinela mais isolada, onde o missionário americano morreu, é realmente fora de limites. Não há nem como requisitar uma licença para entrar ali. Mesmo porque qualquer contato com essa tribo poderia matar todos de algum tipo de doença que eles não têm imunidade. Isso foi uma grande fonte de mortandade entre os andamaneses desde o século XVIII e XIX, quando começou o contato moderno. E no século XVIII havia cerca de 7.000 andamaneses nativos nas várias ilhas. Hoje se especula que haja apenas cerca de 400, 450 andamaneses. Os Jangil já foram extintos, na verdade. Eu falei que a língua deles tinha sido extinta, mas na verdade o povo Jangil foi extinto já nos anos 20. E hoje só tem menos de 500 pessoas representando toda essa, praticamente quase que fosse uma raça humana, né? Praticamente um ramo evolutivo da humanidade que ficou restrito a essa região. Provavelmente dominou boa parte do sul da Ásia historicamente e hoje em dia, né, realmente só aí mesmo. E as línguas, a língua dos sentineleses é desconhecida, né? Já tentaram algum contato com os sentineleses usando a língua dos outros andamaneses e os sentineleses não entenderam nada. E o pessoal que ouviu eles falando também não entendeu nada, mesmo porque conhecia a língua das outras ilhas. Então é possível que os sentineleses tenham evoluído já há vários séculos, separado dos outros, e tenham evoluído já uma língua separada, né, dos outros andamaneses. Mesmo entre os outros andamaneses não existe grande similaridade, né? O Ong e o Ong parece ser uma língua bem diferente, quase que totalmente diferente do de Arawa e do grande andamanês. O grande andamanês parece ser relacionado ao de Arawa, então de Arawa e o grande andamanês formariam uma família andamanesa maior, e teria o Ong como uma língua. O Ong seria uma língua já mais distinta, né? As línguas da família andamanesa, como o grande andamanês e o Jarawa, teriam um sistema peculiar de classes nominais, baseadas em parte do corpo. Significa que cada substantivo e cada adjetivo levaria um prefixo de acordo com a parte do corpo ao qual ela é associada, baseada na forma desse substantivo ou uma associação funcional, né? Por exemplo, o prefixo aka é um prefixo de coisas relacionadas à língua, que é o nome, inclusive, dos idiomas nessas línguas. E termos para partes do corpo são de posse inalienável. Eles requerem um prefixo adjetivo possessivo para completar. Não é possível dizer meramente cabeça, o braço, o olho. Você tem necessariamente que colocar um possessivo com o meu, dele, nosso, deles, etc., que é um prefixo.